Oi, 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 aqui é a Silvia Pains e hoje eu vou falar com a mulher mais elegante dessa internet, Camila Menezes. Seja muito bem-vinda. Uma empreendedora que eu adoro, que Obrigada. eu amo, como todas que eu venho entrevistando aqui nesse quadro, Empreendedoras de Propósito, e que vai contar pra gente uma história um pouco diferente, eu acho, a gente até estava conversando antes, do que a maioria espera. A maioria espera, né? Vou começar a empreender, vou jogar tudo pro alto, vou ter resultado daqui a um mês, mas a história verdadeira que acontece pode ser um pouco diferente. A Camila vai contar um pouquinho como é que funcionou para ela. Então, seja bem-vinda, Cami. Obrigada, Silvia. Que saudade de você, né? Quanto tempo já, hein, que a gente está Sim. nessa jornada aí, você como minha mentora, né? Desde 2015, Silvia. Gente, Foi olha, no, foi no Empreenda bastante. 2015. Começou pelo Empreenda, e aí a Camila é uma daquelas minhas Isso. alunas que vai e volta, eu tô sempre acompanhando, tá crescendo, tá acontecendo um monte de coisa. É muito legal poder Sim. acompanhar essa jornada. Tanto que a gente demorou uns 20 minutos para começar a gravar a entrevista, que a gente estava se atualizando. Vendo Tava todas as rolando. novidades, né, desse período. E Isso. a jornada contigo, né, foi com o Empreenda em 2015, e aí eu fui para o Supernova, né, que a gente fez em 2016. Então, você realmente, eu sempre falo e falo para todo mundo que você realmente colocou luz no meu caminho. Eu já trabalhava, né, com a consultoria de imagem desde 2014, mas de uma forma muito tímida ainda, porque na minha jornada também, né, sou servidora pública federal, já faz 14 anos, e então para mim foi muito difícil essa questão também da aceitação Uhum. de que, de repente, eu tinha um propósito maior do que aquilo que eu fazia, estando num emprego que muita gente acha o máximo, que muita gente deseja, e que não era o meu emprego dos sonhos. Então, acho que assumir isso para mim, em primeiro lugar, foi um passo muito grande. Fazer a família e os amigos entenderem isso também, né? E principalmente num ramo que ainda é relativamente novo. Então, Sim. a consultoria de imagem, muita gente ainda não sabe, né? O que a gente trabalha com ela. Muita gente até acaba pensando muito que é só dica de moda. Uhum. Muitos veem até como uma certa futilidade mesmo, né? E a consultoria de imagem, ela é um processo de autoconhecimento muito rico, em que a gente realmente mergulha para descobrir a nossa essência, a nossa personalidade, e a gente transforma isso, traz isso para as nossas roupas, para todos os objetos que a gente escolhe usar. Então, Para toda a nossa expressão, né? Expressão de quem a gente é. exato, roupa é comunicação, né? É uma das Sim. comunicações mais fortes que a gente utiliza. E aí o que eu sempre digo já que a gente tem que usar roupa todo dia, vamos usar as melhores roupas que mais traduzam toda a nossa essência e que comuniquem aquilo que a gente realmente é. Uhum. A Camila tem uma história, a gente se identifica um pouco porque eu também fui servidora pública, né? Eu não sei quem, às vezes nos meus vídeos eu não sei se a pessoa chega aqui pela primeira vez ou se já me conhece há muito tempo, mas eu também sentia muito isso de, poxa, eu cheguei lá, eu consegui ter um trabalho estável, próspero financeiramente, mas tem uma coisa estranha, tem algo que não está me nutrindo. E tem muita gente, né, socialmente, o serviço público, ele é visto como uma meta de muitas pessoas, porque é algo seguro, é algo que as pessoas valorizam, que muita gente está buscando, independente de propósito. E eu fui uma dessas pessoas que acreditei nisso, né, não tem culpados nessa história, eu acreditei nisso, eu falava, não, vou fazer concurso público, passei uma vez, passei duas vezes, e eu lembro, até essa história eu acho que a Camila deve conhecer, porque de vez em quando eu conto, que passou um mês, passou dois, passou três, quando eu vi eu tava me sentindo completamente subutilizada, eu comecei a ir pro trabalho chorando, eu voltava do trabalho chorando, eu não entendia por que as minhas ideias eram engavetadas, e realmente não houve uma identificação. Só que o processo de eu conseguir empreender, e aí no meu caso eu me exonerei, né, foi extremamente longo. Eu entrei no serviço público em 2008, eu fui sair mesmo em 2012. Para mim é extremamente longo, né? Porque eu tive que lidar com todos os meus medos, todas as minhas crenças, todas as minhas travas de, poxa, muita gente quer estar aqui, isso aqui é sucesso, como que eu não tô feliz com isso? Como que eu vou contar, né, para os meus pais que tinham uma expectativa de, poxa, minha filha tá com a vida resolvida, que eu quero sair e para empreender numa família
que a minha família não é de empreendedores, a minha família é de servidores públicos. Meu pai e minha mãe são bancários, minha irmã, agora ela também é empreendedora, mas ela também é servidora pública, né? Então, a minha família toda de pessoas que não tinham empreendedores na família, e eu tive que também lidar com isso. Então, a história da Camila, a gente acaba se identificando um pouquinho, muito, porque tem essa trajetória também dentro do serviço público. O que difere mais é que a Camila continua empreendendo sem jogar tudo pro alto, como eu fiz, né? Sem tomar decisões mais radicais e conseguindo criar um trabalho que ela também ama, mantendo a segurança financeira da forma como é importante para ela, que é o que a gente estava conversando antes, mas não deixando de fazer algo que brilha nos olhos, não deixando de fazer algo que onde você pode criar, onde você pode se expressar, onde você pode colocar também essa essência, e ao mesmo tempo fazendo as pazes, que também a gente estava falando agora há pouco, com o trabalho que você tem no serviço público, que é uma coisa super importante, né? Não ficar ali odiando aquilo que está fazendo e, eu estou construindo meu plano B, mas, ok, deixa eu fazer as pazes com isso e entender que nesse momento é o melhor que eu posso fazer por mim. Acho que vai um pouco por aí, né, Cami? Muito, né? Você traduziu tudo, né? Até a questão de família, né? E a gente sabe, a gente quer o apoio, né? Então, isso pesa muito nas nossas decisões, né? Ao longo dos anos, eu consegui esse apoio da minha família. Mas ainda assim não é o momento, né, de tomar a decisão e jogar tudo pro alto. Mas eu vejo que essa jornada no serviço público ela tem acontecido cada vez mais, né? As pessoas, eu acho que vão muito para o serviço público justamente procurando essa estabilidade, essa segurança, que muita gente até não sabe muito bem nem o que vai fazer lá dentro. Verdade. E realmente, assim, a questão toda é salarial. E depois você vai vendo que talvez você não se identifique com aquilo ali. E aí é que vem a frustração e essa necessidade dessa busca, né, de encontrar o propósito e tudo mais. Então, eu acho que vai bem por essa linha, né? E a questão de se sentir subaproveitado, eu acho que é muito, né? Principalmente porque a gente... o que faz o nosso olhinho brilhar é um pouco diferente do que a gente trabalha lá dentro. Sim, eu conheço alguns servidores públicos, a minha irmã, né, eu sempre falo dela como servidora pública que ama o que faz, trabalha na Câmara dos Deputados, mas, e trabalha muito, muito, muito mais do que as pessoas até imaginam, mas a verdade é que, como você disse, às vezes a gente passa por um cargo e não sabe exatamente o que vai fazer lá dentro, e acaba descobrindo que poxa, eu cheguei, eu consigo crescer na minha carreira aqui, evoluir, mas de uma forma mais lenta do que seria, por exemplo, empreendendo, que pode sim ser mais rápida, e muito rapidamente a gente chega num limite não só salarial, mas eu acho que principalmente de desafio de crescimento, né, de aprendizado em relação ao trabalho, que eu lembro que foi uma coisa que me tocava bastante. Poxa, eu quero aprender mais, eu quero poder evoluir profissionalmente, desenvolver novas habilidades, e a gente também estava falando aqui, tem muita gente hoje que está no serviço público e aproveitou as facilidades que tem através da internet para empreender um plano B, né? Uma segunda carreira, seja como coach, seja como consultor, enfim, nichos completamente diferentes do que eles trabalham no serviço público, né? Que é um pouquinho o teu caso também, que trabalha. E aí, acho que é legal também tu contar um pouquinho mais do teu trabalho, como é que tem sido nesses últimos anos, de 2015 para cá, né, que eu te acompanho. 2015 para cá, né, que loucura. Então, logo que terminou o Supernova, né, eu tive um problema de saúde, né, uma doença ocular, que acabou me limitando bastante nesses anos para cá. Eu fiz 4 cirurgias, então isso também acabou tendo um peso muito grande também na minha decisão de continuar, porque é uma doença rara, eu faço um tratamento em São Paulo, um tratamento particular, eu vou todos os meses para lá, então minhas despesas aumentaram consideravelmente. Então, essa questão da segurança vem muito daí também, né? Sim. E enfim, e aí quando eu voltei da minha licença, ali de 2016, que eu saí para tratar da minha saúde, eu voltei em teletrabalho, que aí era uma super novidade. Eu lembro que eu fui a primeira aqui na minha região, né, a conseguir o teletrabalho. Então, assim, eu tive a facilidade de poder trabalhar de casa. É muito engraçado chamar de teletrabalho, né? Porque só o pessoal da justiça chama de teletrabalho. Acho que né? Do mundo não, trabalhar em home office.
Pois é, né? Lá ou é teletrabalho ou trabalho remoto. É que eles têm que criar um nome que pareça legal, né? Assim, legal no sentido de legalmente aceitável. Isso, tem uma seriedade maior até, Isso, né? exatamente, uma seriedade, mas não, home office não. Home office Home office não. é coisa de empreendedor, né, da internet, não, é teletrabalho. Olha, até os termos, não tinha prestado atenção. E então, assim, de 2016 até o ano passado, eu trabalhei nesse regime. E foi aí que, assim, eu realmente tive muito mais liberdade para colocar mais energia no meu negócio, no meu plano B, que acabou virando meu plano A em termos de quanto isso está ocupando na minha vida, né? Porque é claro que daí a gente vai criando muitos métodos de produtividade para fazer aquela carga de trabalho no menor tempo possível, né? Para sobrar mais tempo para a gente fazer o que a gente gosta. E então foi isso que eu fiz, coloquei toda a minha energia. Meu negócio acabou ficando muito presencial. E foi muito bom também, né? Eu fazia um ou outro trabalho online, mas como havia uma demanda muito boa no presencial, então também me joguei no presencial. E aí agora em 2019, em outubro, houve o corte do meu teletrabalho, e aí quando eu voltei a cumprir o horário... Aí é aquele choque, né? Aí já tinha o quê? 3 anos e meio, mais ou menos, que eu já estava nessa rotina, né? Então, quando eu me deparei com aquele formato de cumprir horário, aí eu falei, não, isso não é para mim. E aí eu tomei a decisão de pedir uma licença não remunerada, que já era um grande passo. Sim. Na verdade, já estava me planejando ali há algum tempo financeiramente, porque eu sabia que a qualquer momento isso poderia realmente acontecer. Então, eu queria estar preparada. Então, em outubro eu pedi, mas demorou bastante para o meu pedido ser julgado pelo tribunal, né, o que é comum. E aí, quando foi agora em março, em plena semana em que estourou a pandemia, o meu pedido foi negado. Então, aí eu recebi essa notícia assim, puxa, aí, né? Já estava preparada aqui para dar meus próximos passos e tudo mais. E, na verdade, me pegou de surpresa e eu estou ainda traçando novas rotas aqui. Sim, até porque a gente não sabe exatamente. Enquanto a gente grava, a gente está em abril de 2020. Abril. Tem que colocar as datas nos vídeos, né? Sim. Mas a gente está bem no início, eu acho, da pandemia, então ninguém sabe exatamente como é que vai ser nos próximos meses. Existe uma incerteza no ar. Até esse assunto que a gente está trazendo hoje é muito legal. Porque como que eu lido com períodos de incerteza, né? Como que eu me preparo para esse período de incerteza? Ao mesmo tempo em que tem pessoas que, nossa, eu tô super segura porque eu tenho um salário, tem outras pessoas que ainda não fazem ideia que a sua carreira, a sua profissão, a forma como você está atuando hoje vai mudar completamente. E ter um plano B, algo que você pode empreender de casa, pode ser uma excelente saída. Eu estava vendo uma reportagem sobre o quanto que... Eu tenho acompanhado muito, né? Observado muito, ouvido muito profissionais que trabalham com futurismo, futuro do trabalho, porque é uma área que eu trabalho também, então me interessa. E eles vêm falando, por exemplo, sobre o mercado de educação. O meu filho tem 9 anos e ele está tendo aula online. Eu nunca vi o Arthur tão feliz, mulher. Olha só. Pra ele, daí, que ele tá com o pai agora, aí eu ligo pra ele tá feliz, ele tá radiante, ele quer ficar conversando, ele quer contar tudo que ele fez durante o dia. Eu falei, gente, essa criança que sempre ele estudou modelo integral, eu nunca vi ele tão feliz porque ele tá em casa. Eu perguntei, filho, o que é o melhor de ter aula online? Ai, mãe, não sei, tô em casa, né? Então, olha só, uma olha criança... a importância. Com 9 anos, que tem esse contato com o mundo digital e que vê como é maravilhoso, porque ele pode estar estudando de casa, brincando, aí tem os filminhos dele, tem o momento dele lá de ficar tomando banho de mangueira, que ele tá nessa fase, agora todo dia é banho de mangueira. E os profissionais de educação não estavam preparados. Então eu vi algumas análises sobre, nossa, agora os professores, né, que tem muitas pessoas que trabalham com educação, não sabem como interagir online, não sabem como segurar uma turma online, deixar aquilo, fazer aquilo ser engajado, ser interessante, né? Então, algumas profissões vão se reinventar de um modo que a gente ainda não sabe. E aí foi muito interessante quando começou a pandemia, que eu comecei a trabalhar mais, porque como eu tô no digital há 6 anos, pra você é um prato cheio, né? Até a Cami veio procurar, peraí, preciso agora ter mais serviços online, preciso entender como é que eu levo o meu negócio para online. Então, mais do que
que eu acho que é a linha que a gente está seguindo aqui nessa entrevista. Eu vou jogar tudo pro alto, ou um dia eu vou empreender algo que eu gosto e por enquanto eu tô aqui, lá quando eu me aposentar. É pensar, cara, como é que eu Que posso... pode fazer agora, né? Agora, enquanto eu tô vivendo, porque, né, não dá para eu viver infeliz no trabalho durante, sei lá, 10 anos e depois eu começar a ser feliz. Não, você pode fazer isso agora, E aproveitar, ser inclusive, esse feliz, momento né? para fazer as pazes com o trabalho antigo. Como é que eu posso continuar nesse emprego aqui, de repente temporário, por mais tempo mesmo, e começar a empreender meu plano B de forma a eu me reinventar, inclusive, e aproveitar para me prevenir de uma crise, porque agora aconteceu a pandemia, mas daqui a pouco acontece outra coisa, Pode sempre está acontecer. acontecendo qualquer coisa. Então, como que eu vou criar um trabalho que traga o que eu preciso em termos de segurança, de confiança, de estabilidade? Para mim, estabilidade tem muito mais a ver com a minha sensação de estar fazendo mais dinheiro, é diferente daquilo que está recebendo todos os meses. Mas que eu tenho uma mente muito de empresária e empreendedora, assim. Sim. E, Silvia, até assim, que aconteceu daí também nesse período, né? Nesse primeiro momento eu parei, eu falei, tá, vamos olhar para o meu negócio, o que eu posso fazer aqui? Mas o que foi muito bom para mim, que eu tiro de positivo, eu fiz isso sem aquele desespero. Sim. Sem ter aquela, não, eu preciso ganhar dinheiro. Não, essa não foi a minha preocupação. Eu falei, não, eu vou fazer isso aqui de forma suave, da melhor forma que eu puder fazer, porque tenho a minha segurança, tá tudo tranquilo. Então, diferente de outras colegas da profissão, até de outros, que também empreendem, que assim, na semana seguinte estavam desesperados porque não sabiam como iam pagar as contas. Então, acho também esse privilégio de poder parar, pensar, né, ver tudo que você tem ali de ferramenta para você utilizar, isso aí para mim não teve preço, sabe? E aí, num segundo momento também, ressignificar esse outro trabalho, né? Sim. Que eu já estava ali deixando na caixinha, né? Achando que eu ia ficar aí um período ausente dele e que as coisas mudaram. Então, vamos ressignificar ele também para que seja algo mais positivo na minha vida, para que eu possa tirar o melhor dele também. E aí, voltei a te procurar, porque apesar de já lá atrás, né, em 2016, já ter tido todo o teu apoio, né, e aprendi muita coisa contigo naquela época para transformar o meu negócio no digital, eu vi que eu precisava me atualizar também, né? Várias ferramentas que foram dadas lá naquele período já mudaram, já tem outras melhores. Então, fiz os workshops contigo, né, agora foi em março ou abril? Março, abril, mais ou menos. Março, abril, né? Começou. Pegou nos 2 meses, eu acho. Isso. E foi muito bom, porque pude rever muitos conceitos e ver as atualizações, né? A coisa não mudou muito, né, Silvia? As estratégias continuam aí, mas a gente fazendo essas adaptações para essas novas ferramentas que surgiram. E para mim, essa transição agora também para o online, que agora, apesar de eu já fazer atendimento, mas eu quero focar muito mais nele no online agora, para mim é muito tranquila, porque assim, tem uma boa bagagem também no presencial, que isso conta muito. E eu acho que tu vinha se preparando também, Cami, porque apesar de você ter muitos serviços presenciais, você tem uma presença online forte. Eu sei que eu acompanho, gente, porque é lindo o Instagram dela, altas dicas maravilhosas. Mas eu acho que é isso também. Eu fui crescendo nisso, né? Porque as pessoas... no digital. Quem que entrou em desespero agora? Quem não estava preparado, né? Essas análises de como que as pessoas vão se comportar daqui para frente, elas falam muito sobre isso. O brasileiro não era acostumado a guardar dinheiro ou investir. Nossa, total. E talvez agora comece a se pensar, peraí, deixa eu criar um plano B ou criar uma reserva de emergência e não depender só de um salário que acaba no final do mês. E querendo ou não, tu fez isso, não só porque você estava, né, com um trabalho fixo, com o plano, mas você foi plantando o teu plano B com uma presença digital muito forte. Então, a hora que você quiser, né? Eu tô só com serviços presenciais, mas a hora que você quer colocar alguma coisa no online, você já tem uma audiência para fazer isso. Você já tem uma autoridade no digital para fazer isso. Eu acho que isso foi bem importante no teu processo. Isso, eu vejo também, né? Que eu aumentei muito a minha presença, apesar de não oferecer ali tanto serviço online, né? Acabava acontecendo pelas pessoas que entravam em contato e aí eu executava. Mas essa presença digital ela realmente aumentou muito, o que era um grande desafio para mim no começo, né? Um dos meus maiores desafios, que eu tinha muita dificuldade até de gravar uns stories, né? E depois isso acabou sendo realmente assim uma coisa mais natural,
né? Sim, é maravilhoso. Bom, Muito deixa eu bom. fazer uma pergunta do meu roteiro aqui, porque a gente tá tão fluindo que eu nem botei as perguntas do meu roteiro ainda. Ai, ai, ai. Mas eu Vamos queria lá. te perguntar quais foram os seus principais desafios? Eu acho que tu acabou de falar e como é que você superou. Então, nessa Ah, tá. jornada aí empreendendo. Um dos primeiros foi, né? Um dos maiores, na verdade, foi a presença digital, porque até aquele momento eu não aparecia de jeito nenhum, eu sempre fui muito tímida, muito reservada. E eu lembro que no começo do Empreenda tinha a gravação de um vídeo de Tinha! apresentação. Aham. Era o primeiro exercício da semana. E naquele momento eu pensei em desistir do Empreenda pela minha dificuldade de gravar um vídeo. Olha só, Que é bom que você não doido, né? desistiu, né? Mas eu quase desisti. Eu falei, gente, isso não é para mim, porque eu não consigo fazer isso. Então ali eu vi o quanto eu realmente precisava Uhum. enfrentar isso. E depois fui exercitando isso ao longo dos anos, né? Eu acho que um outro desafio também para mim foi a questão de ferramentas digitais, total, né? Eu não conhecia muito, enfim, mas foi algo que me despertou assim tanto interesse para depois Uhum. eu também buscar outros cursos e me aprofundar. E até uma das coisas que eu mais me orgulho, né, de ter feito o meu próprio site, que para mim era um desafio e tudo mais, né? Eu tinha isso como uma das metas ali, conseguir fazer durante o programa. Então, acho que esses dois desafios, assim, foram bem marcantes para mim. Eu vou fazer um remix com todas as entrevistas, porque quando eu pergunto isso, gente, é sempre a mesma Ah, resposta. Parece que vocês combinam, assim, não, meu desafio foi exposição, foi gravar vídeo. É sempre a mesma sério? resposta, sério. Eu vou fazer um Ah, eu conteúdo acho. só focado nisso, porque é tão, assim, pra mim, eu nem me lembro se eu tive esse desafio, porque eu tinha tanta vontade de sair de serviço público, que era maior do que qualquer vergonha de aparecer na internet. Hoje mesmo meus vídeos eu digo, gente, pelo amor de Deus, né? Não parece nada comigo, outra gente falar. Mas É, eu percebo como é realmente uma dificuldade da maior parte das pessoas. E cada eu uma acho que sim. encontra uma forma de driblar esse desafio, porque não é, vou simplesmente me jogar também, vou fazer vídeo porque é obrigatório. Não, tem formas diferentes de você começar a se expressar, levar a tua mensagem e que vai te dando mais segurança para no momento que for necessário colocar a cara, né, na internet, você já está mais preparada também. É, eu acho que também no começo, né, a questão da persona, que a gente ainda não sabe muito Uhum, bem. Então, você, ai, fala com a sua persona aí, mas tá, e quem ela é? Ainda não sei muito bem, né? Mas sim. é legal também que você vai construindo, até isso no Empreenda mesmo, né? Você vai construindo esses passos e depois, no final, você já vê que você está, né, realmente conectado, isso se torna uma coisa bem mais natural, né? E para É. mim, eu acho que um outro desafio também que eu comentei, né, foi a questão de assumir para mim mesma. Eu me Uhum. sentia muito culpada em querer algo mais, né? Tendo ali um trabalho que já era um trabalho que financeiramente me supria, né? Era o sonho de muita gente, mas eu queria algo mais. Então, acho que isso também foi um grande desafio que foi ali no Empreenda, que eu vi, não, isso é um propósito, vamos segurar e vamos atrás desse sonho. Sim, eu fico fazendo entrevistas com vocês e eu fico, ai, gente, eu tenho que reabrir nova turma do Empreenda, porque é muito marcante, Ele é né? fantástico, ele é Eu fantástico. deixei ele guardadinho um tempo para cuidar da certificação, mas tá batendo na minha porta todo dia, assim, gente falando do empreendedor. Alunas, eu tive encontro de negócios aqui presencial em janeiro. Era pra gente ter a cada 2 meses, mas depois veio a pandemia, não conseguimos mais. Pandemia. Mas eu vi a aluna que, nossa, aquela aluna que nunca disse nada, que eu só sabia de nome, sabe? E ela, ai, porque aconteceu isso, isso, isso. Então tem muitas histórias que eu nem conheço ainda, de gente que mudou, É. de começou a adotar. Ela no caso dela, também era servidora pública. Olha só. E ela começou a trabalhar com fotografia. Até vale eu entrevistar ela Olha, também. Acho que vai ser super legal. que bacana. É... E eu acho assim que quem passa pelo Empreenda realmente tem a sua vida transformada. Não tem como você passar pelo É, programa e ser uma página em branco na vida. Não tem. A transformação, ela ocorre mesmo. O programa foi é uma das muito melhores poderoso. coisas que eu já fiz, assim. Eu Ele é também muito tenho que bonito. assumir isso pra mim também, né? Porque senão eu fico criando um zilhão de coisas quando eu posso simplesmente tocar energia no empreenda, porque ele já tem um poder de transformação muito grande, né? É. Ele já é muito, muito bem validado, né? Com muitas É. histórias de sucesso depois dele, né? Cami, e uma coisa que você descobriu na prática e que ninguém te Ai, contou, nem eu te contei no Empreenda, nem eu te contei no Supernova, você não aprendeu com ninguém, você descobriu na prática.
Na prática. Na prática. Ai, que você não tenha contado, é que você contou tanta coisa. Eu acho que dá para falar que a vida de empreendedor não é só glamour. É, verdade, verdade. Tem ali, eu acho que um glamour muito pequenininho, né? Que é o que a gente acaba mostrando mais, né? Mas eu acho que pode ser isso. Principalmente para quem vem de serviço público, acho que vem com essa questão, nossa, eu vou empreender, uau, né? Vou trabalhar menos. Não, você trabalha muito mais do que a sua, né, jornada normal de trabalho. E principalmente, assim, você precisa dar conta de tudo, principalmente no começo, quando você ainda não tem, né? Não consegue ter pessoas para te ajudarem. Então, você precisa ser a administradora da tua empresa, a contadora, a produtora de conteúdo digital, a secretária, enfim, você precisa dar conta de tudo. Sim. Então, é pesado, né? Então, acho que essa questão de ver isso na prática, que não é aquele glamour todo que muita gente pensa, eu acho que pode ser aí o que eu aprendi na prática. Sim, e algo importante até para desmistificar, mesmo. Porque muita gente pensa, vou empreender online, então vou trabalhar só de tarde. Eu tenho épocas, teve anos aí que eu já tava, né? De manhã eu vou pra praia correr, de tarde eu vou trabalhar. Aí tem épocas que eu trabalho muito mais. Agora com a pandemia eu comecei a trabalhar muito mais, porque aumentou bastante a minha demanda. Sim. Trabalha final de semana. Trabalha final de semana, trabalha à noite. Se você tá no flow, você vai até as 2 da manhã. Então, a gente tem isso, né? Tem. E também as pessoas de entender, porque quem vem do corporativo, do serviço público ou de um trabalho mais, eu vou botar entre aspas, tradicional, tem a jornada de trabalho estipulada, né? Eu entro, sei lá, às 8 e vou até às 18. Nem sei mais se é isso, mas deve ser basicamente isso. E quando você empreende, principalmente online, né? Ou não precisa ser online, mas assim, empreende para você, empreende o seu negócio, o seu trabalho. Só para dar um exemplo, ontem eu acordei, eu fiz uma sessão de mentoria de manhã e a minha mentoria de vida ela dura mais ou menos 2 horas a 2 horas e meia. Aí eu fui, almocei, início da tarde eu trabalhei mais um pouco, aí eu deitei para descansar durante um tempo. E aí, à noite, 7 horas, eu comecei a aula da certificação e foi mais ou menos até umas 9h30. Então, é uma rotina completamente diferente para quem está acostumado. Não tem, são os meus horários. É claro que para mim isso é maravilhoso, eu não consigo ficar na caixinha das 8 às 18. Não tem como. Eu amo, tipo, acordar, agora não tô dando pra sair de casa, né? Mas acordar, como é que está o dia hoje? Hoje o dia está nublado. Então eu vou tomar um café mais sossegado. O dia está com sol, eu moro na frente da praia. Então hoje eu vou caminhar. Sim. E isso para mim é super importante. Se eu perco essa liberdade, eu enlouqueço, não tem como. Mas no início é um ajuste, né? Porque as pessoas costumam a se perder, assim. Não tem um chefe dizendo para ti, não, agora você faz isso. Você é CEO do seu negócio. Também você vai ter fazer que definir, a sua rotina. O que eu vou fazer? Onde eu vou colocar energia? Porque não vai ter ninguém te direcionando, é você fazendo as escolhas. Então, empreender também é um papel de muita autorresponsabilidade nas nossas vidas. Nem estava previsto falar sobre isso, mas eu acho que é muito importante dar conta de que é você fazendo as suas escolhas, e isso é libertador, mas também é muito assustador para as pessoas, porque imagina, agora eu vou ter que dar conta, agora eu vou ter que saber o que eu quero da minha vida, testar, botar a cara à prova, né? Exige muita disciplina, né? Sim, muita. Quando principalmente se você passa muitos anos mesmo na iniciativa privada ou serviço público, você sai dessa rotina, você se vê muito perdido. Então, não é fácil, não é só glamour, não. E aí eu acho que entra a importância também, Cami, não sei se tu concorda, mas de você estar conectada com outras pessoas que vivem essa realidade. Para mim fez uma diferença muito grande. Eu lembro que no serviço público, na hora do almoço, tava todo mundo falando no próximo concurso público para ganhar mais, né? É bem assim. E eu queria falar de inovação em negócio, eu queria falar de design thinking, de empreendedorismo. Então eu tive que procurar a minha galera e procurar pessoas que viviam nesse universo para eu entender como é que essas pessoas vivem, do que elas se alimentam. Mas é basicamente isso, né? Como que é a rotina delas, como é que elas pensam? Então, isso eu acredito que faz muita diferença. Eu não conseguiria empreender da forma como eu empreendi se eu não tivesse buscado me conectar com outras pessoas, que também foi um movimento que você fez quando você veio para o Supernova e tudo mais. Foi, total, né? Porque você se sente você vê que você não pertence mais àquele grupo ali. Você não não consegue nem mais conversar, né? Porque é isso, o papo é o próximo concurso e você tá fazendo outros cursos com áreas que não tem nada a ver ali com o interesse da galera.
E cada vez mais a gente vai se isolando, né? E foi por isso que eu fui para a internet, né? E fui procurar, não, eu preciso achar alguém que me entenda. E foi aí que eu encontrei você, lá procurando no Google mesmo. E quando eu vi que você era servidora pública, né? Na época você estava em Portugal, terminando o seu doutorado, né? Uhum. E aí eu falei, nossa, é ela, é nela que eu vou colar. Uhum. E Poxa, se aí alguém já conseguiu fazer essa transição, então ela deve saber como é que faz. exatamente, ela vai mostrar o caminho. E aí o Empreenda, né, o teu programa em grupo também. Aí, Uhum. pronto, achei a minha galera, então é aqui, né? E Então a gente eu lembro que eu vai, dava isso uma dá muita aula. força. Eu lembro que eu dava uma aula no pré-lançamento do Empreenda, que era assim, jogar tudo pro alto? Não, esse era o título da Não, aula. O eu mapa não de sei isso. ação para uma transição de carreira segura, porque não foi o que eu fiz. Então, É. eu também tive o meu processo de, primeiro eu saí, porque aí a gente começa a arrumar formas de se afastar da dor, né? Então, minha forma de se afastar da dor era fazer uma coisa que eu gostava. E eu sou meio nerd, gente, eu gosto de aprender. Aí eu fui fazer licença tirar licença para fazer mestrado fora do Brasil, depois licença para o doutorado. Aí eu lembro que entre o mestrado e o doutorado teve também o meu capítulo de voltei para o serviço público. Gente, eu lembro, Cami, do dia que eu sentei, vieram com um monte de pasta marrom, porque é aqueles arquivos, né? Isso aqui tá parado há 6 meses, isso aqui tá parado há um ano, isso aqui tá esperando tu voltar. Aí um colega começou a falar mal de um monte de gente, eu falei, não, eu só pensava assim, eu não quero ficar aqui, não quero ficar aqui, não quero ficar aqui. Que foi bem entre o meu mestrado e o doutorado ali que eu comecei a empreender mais fortemente, porque eu já tinha começado o meu plano B também, e na época, eu vou fazer treinamentos, não fazia final de semana, que era o momento que eu trabalhava, durante a semana serviço público, final de semana dando aulas, né, e coordenando cursos, e naquele momento eu falei, não, chega, né? Eu já experimentei como é que é a vida lá fora, agora eu vou focar para fazer dar certo, para poder fazer minha transição de carreira. Mas teve isso também de fazer devagar, eu não joguei tudo pro alto, eu não acredito que as pessoas, a maioria pelo menos, está preparada. Se você tem um valor de segurança, de sobrevivência, de estabilidade, faz no seu ritmo, né? Teve uma entrevista com a Clary semana passada, a Clarissa, vocês podem clicar aqui. A Clarissa Debem? Clarissa Debem. E a Clary, ela não era servidora pública, ela era empreendedora, mas ela trouxe um exemplo muito bom. Às vezes a gente vai fazer uma faculdade, aí é 4 anos, mais uma pós, mais uns 2 anos, mais não sei o que. Então, a gente leva um tempo se construindo profissionalmente. Aí quer empreender, quer ter resultado em um mês. Não, às vezes você vai ter resultado em 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Você vai levar um tempo também se desenvolvendo. Então, eu sou do tipo que não recomenda jogar tudo pro alto, mas recomendo, começa o seu plano B, coloque em prática, vai testando, vai aprendendo, enquanto você ainda está segura, sentindo segura, e vai ter um momento, eu falava muito disso também no Empreenda, que tem uma ponte, então você vai atravessando a ponte e tem um momento que você vai saber, pronto, agora é hora de derrubar essa ponte e atravessar de vez para aquele lado, mas para cada pessoa vai ser um tempo diferente. É um momento diferente, com certeza. Acho que a questão da segurança também, né? É quando se sente seguro, isso é só o seu coração que vai dizer, né? Não tem tempo. Não. Bom, e a última pergunta uma dica sua, o que conselho você daria, tipo assim, alguém tá começando agora, chegou assim, Cami, decidi que eu vou empreender, qual é a primeira coisa que você diria para essa pessoa? Eu acho que quem começa, geralmente começa com medo. Então, eu diria que, olha, vai com medo, mas vai. Eu acho que isso também falaram para mim lá atrás. Acho que você também, né, deve ter me falado, muita gente me falava. E eu acho que por medo, às vezes, a gente trava muito nessa questão e acaba até desistindo, né, ou não acreditando em si mesmo. Então, assim, eu acho que o medo, às vezes, ele vai estar presente durante toda a jornada. Eu vejo por mim. Sim. Mas a questão então tá, conheça o teu medo, chama ele para tomar um chá com você e vai com ele. Acho que a gente não pode deixar de fazer as coisas por conta disso, né? E até mesmo assim, buscando a perfeição. Eu não vou postar esse vídeo porque esse vídeo não tá nos padrões, né? Não tá perfeito e tudo mais, e acaba deixando ali o material e não posta. Então, acho que a gente tem que estar em movimento, até mesmo para as pessoas verem a nossa evolução. Isso é legal, né? Eu vejo já pessoas que me acompanham há mais tempo, que elas falam assim, nossa, Cami, como melhorou os seus vídeos, até mesmo a sua expressão e tudo mais, né? Então, isso é legal também, mostrar isso. Você não precisa, né, saber de tudo já no começo.
Eu acho que uma outra coisa também que me veio agora à cabeça, que também você me falou, que quando a gente também já começa, a gente às vezes fica com medo de se questiona, puxa, será que eu sei o suficiente? Será que o que eu sei é bom, né? E sim, o que a gente sabe, se a gente já está em movimento, se você já estudou, o que você sabe já vai contribuir para o conhecimento de É outra o pessoa. suficiente para esse momento, né? Para esse momento. Então, assim, já faz a tua entrega, não fica esperando, né? Não fica protelando isso. Então, acho que nesse momento também você consegue se colocar em movimento e ver o que você já pode fazer agora. Sim. Tem uma coisa que eu falo muito como mentora, eu acho que eu nunca gravei isso para assustar algumas pessoas, mas vou gravar hoje. Ai, que emoção. As primeiras coisas que você fizer, você aí que tá vendo nosso vídeo, vão ser uma caca. Vai dar ruim, entendeu? Não vai ficar perfeito. Esquece. Como mentora, eu costumo ser até mais enfática. Vai ficar ruim, vai ficar uma merda mesmo, entendeu? A questão é, com o tempo a gente melhora. E aí a gente apaga, depois que na internet tem isso, a gente pode apagar as coisas velhas que a gente diz assim, meu Deus. Na verdade, eu acabo deixando algumas, porque é tão surreal a mudança, assim, a evolução, que é legal as pessoas verem como lá no começo não é perfeito. Né? Ver a Camila falando hoje nos stories, super desenvolta, me vem entrevistando aqui, basicamente quase sem roteiro, falando um monte de coisa. Gente, lá no começo não foi assim. Meu primeiro vídeo era ao vivo e eu tava olhando ali pro sofá, assim, eu não tava olhando pra tela, sabe? Então os primeiros vai ficar ruim mesmo. Vamos começar a assumir isso, ó, não vai ser perfeito, mas eu tô em movimento e é o perfeito que eu consigo entregar para agora, é o melhor que eu consigo fazer nesse momento. Isso já vai tocar muitas pessoas. Eu tenho uma cronologia, assim, dos lançamentos que eu fiz do Empreenda, é surreal, assim. Acho que eu tenho que fazer um vídeo mostrando os trechinhos, a minha cara é diferente, o jeito de falar, você percebe a insegurança, a não apropriação muitas vezes de temas que hoje para mim são muito simples de falar, no início a dificuldade de falar sobre aqueles temas, então tudo isso é um processo, né? Eu acho que 2 insights aqui da nossa conversa não joga tudo pro alto e vive o processo das coisas. Eu acho que isso traz muito mais segurança pra gente começar a colocar nossas ideias em ação. Eu também concordo, Silvia. E até vendo, né, eu que acompanho você há tanto tempo, e é possível ver essa evolução, né, até da qualidade dos vídeos e tudo mais, mas é muito bacana olhar para trás, porque aí a gente também se conecta com isso, né? Olha só, ela começou ali, de repente, gravando com o celular em casa e tudo mais, puxa, olha como ela tá agora. E o conteúdo já era muito bom, já conectou muita gente, já transformou muitas vidas. E a gente só tende a melhorar. Então, eu acho que essa cobrança que a gente tem, que a gente deve dar uma segurada nela e se colocar em ação, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Ai, o papo tá maravilhoso. Ai, eu adoro fazer isso. Mas eu quero que tu coloque o teu site, Instagram, como é que a galera te encontra, porque o trabalho dessa mulher é maravilhoso. Meu sonho de consumo é trazer ela aqui pra Floripa fazer um personal shopping comigo. Dá um jeito, né? Porque contei pra ela agora na quarentena, eu tô só de roupa de ginástica dentro de casa. Eu só me arrumo pra fazer entrevista. Todo mundo. Mas coloca os teus contatos pra galera poder te encontrar também. Tá, posso falar aqui? Tá, é o @camilamenezes.estilo e o meu site é o www.camilamenezes.com.br. E tu que fez teu site, né? Eu que fiz meu site, né? Tá lindo mesmo, hein? Cami, maravilhoso poder conversar contigo. Não vejo a hora de poder se encontrar pessoalmente. Eu acho que tu não subiu em nenhum palco dos meus eventos ainda, hein? Tá faltando não, esse marco. Não, porque eu não tinha coragem, né? Tá eu não apresentava nem trabalho no colégio, né? Imagina um mulherão desse, gente. Então já fica o convite para quando voltar a quarentena, voltar a ter imersão, evento, enfim, que sempre tem, você poder ir lá partilhar com a gente também na tua área de atuação, né? Falar sobre imagem, falar sobre estilo, falar sobre como que é importante a gente expressar. Minha missão é ajudar essas pessoas, as mulheres principalmente, a identificarem quem elas são para expressar isso na vida, no trabalho, nos negócios. Eu acho que de uma certa maneira você é expressar através da imagem pessoal e do estilo de vida, não só da imagem pessoal, mas eu acho que entra também na questão do estilo de vida, do estilo de se vestir. Exatamente, né? É só a gente trazer, né? O que já está tudo aqui dentro, trazer isso na nossa comunicação da linguagem visual das roupas, né? E é muito interessante mesmo quando a gente consegue
se expressar também através disso. A gente só potencializa os nossos efeitos. Maravilhosa. Um beijo então para você que assistiu até agora. Eu vou deixar o link das mentorias aqui em cima, na descrição do vídeo também outras informações para quem quiser saber mais. E a gente segue com essa série maravilhosa, Empreendedoras de Propósito, contando histórias de mulheres incríveis que fazem aquilo que realmente amam. Tchau, tchau.